Grigori Efimovich Rasputin, conhecido como o Monge Indestrutível, é uma das figuras mais enigmáticas e controversas da história russa. Sua vida, cheia de mistério e contradições, tem sido objeto de inúmeras lendas e especulações. Nascido em 22 de janeiro de 1869 na pequena cidade de Pokrovskoye, localizada na região de Tobolsk, na Sibéria, Rasputin cresceu em um ambiente humilde. Desde muito jovem demonstrou um caráter peculiar e uma inclinação para a espiritualidade e o misticismo, o que o levou a adoptar o estilo de vida de um peregrino errante. Rasputin não veio de uma família religiosa no sentido tradicional, mas desde cedo demonstrou interesse pela religião e pelas práticas espirituais. Aos 18 anos casou-se com Praskovia Dubrovina, com quem teve 3 filhos. No entanto, a sua vida familiar não conseguiu satisfazer o seu desejo crescente de explorar o mundo espiritual. Em 1892, Rasputin saiu de casa para empreender uma série de peregrinações que o levariam por vastas regiões da Rússia e eventualmente a outros países. Durante suas viagens, Rasputin mergulhou em diversas práticas religiosas e místicas. Visitou mosteiros, participou em rituais e encontrou-se com pessoas de diferentes crenças espirituais. Foi durante essas peregrinações que Rasputin começou a desenvolver sua reputação como homem santo e curador. Dizia-se que ele tinha o dom da clarividência e a capacidade de realizar milagres, o que atraiu muitos seguidores e admiradores. Em 1904, Rasputin chegou a São Petersburgo, capital do Império Russo. Sua chegada coincidiu com um período de grande convulsão social e política. A família imperial, especialmente a Tsarina Alexandra, estava desesperada para encontrar uma cura para a hemofilia sofrida pelo seu filho, o Tsarevich Alexei. A hemofilia era uma doença pouco conhecida na época e não havia tratamentos eficazes disponíveis. A Tsarina, desesperada para salvar o filho, estava disposta a tentar qualquer coisa. Rasputin foi apresentado à família real pela Duquesa Militsa Nikolaevna, que acreditava nos seus poderes de cura. A Tsarina, inicialmente cética, decidiu tentar. Rasputin, com a sua presença carismática e palavras tranquilizadoras, conseguiu conquistar a confiança da Tsarina. Através de suas orações e conselhos, o Tsarevich pareceu sentir uma melhora em sua condição. Este aparente sucesso consolidou a posição de Rasputin na corte imperial, tornando-o uma figura influente na vida política e social da Rússia. A influência de Rasputin na corte foi vista com suspeita por muitos. A nobreza e os políticos viam-no como um oportunista e charlatão que exercia uma influência maligna sobre a Tsarina e, por extensão, sobre o Tsar Nicolau II. Começaram a circular acusações de corrupção, imoralidade e manipulação, alimentando o ressentimento em relação a ele. Rasputin era conhecido pelos seus excessos, incluindo a sua propensão para o álcool e o seu comportamento licencioso, que contrastava fortemente com a sua imagem de homem santo. À medida que a situação política na Rússia se deteriorava, a presença de Rasputin no tribunal tornou-se cada vez mais controversa. Os seus conselhos políticos, muitas vezes baseados nas suas visões e premonições, foram vistos com suspeita e desdém por muitos. A crença de que Rasputin tinha uma influência excessiva sobre a Tsarina e, portanto, sobre o Tsar, alimentou a percepção de que ele era uma ameaça ao futuro da Rússia. Em 17 de dezembro de 1916, Rasputin foi assassinado em uma conspiração organizada por um grupo de nobres russos.
incluindo o príncipe Félix Yusupov e o grão-duque Dmitri. O plano para assassiná-lo foi criado com o objetivo de libertar a família real de sua influência. Na noite do assassinato, Rasputin foi convidado para uma reunião no Palácio Yusupov, onde foi envenenado com cianeto, que supostamente foi encontrado nos bolos e no vinho que lhe foi oferecido. No entanto, Rasputin não mostrou sinais de envenenamento, o que levou seus assassinos a atirar nele várias vezes. Apesar de gravemente ferido, Rasputin ainda estava vivo quando foi jogado no rio Neva. O corpo de Rasputin foi encontrado dias depois, e o exame post-mortem revelou que sua morte foi causada por afogamento. Este fato, juntamente com sua resistência às tentativas de assassinato, consolidou sua lenda como o monge indestrutível. A morte de Rasputin não alcançou os resultados esperados, pois a situação política na Rússia continuou a deteriorar-se, culminando na Revolução de Fevereiro de 1917 e na abdicação do Tsar. A figura de Rasputin continua a ser objeto de fascínio e debate. A sua vida e morte foram interpretadas de diversas formas, desde um simples camponês que conseguiu influenciar a corte imperial até um símbolo da decadência e corrupção do regime czarista. Em qualquer caso, Rasputin é uma figura que encarna o mistério e a complexidade de um período turbulento da história russa. Seu legado vive na cultura popular, onde é retratado como um personagem quase sobrenatural, capaz de desafiar a morte e exercer uma influência além de seu tempo. O fascínio por Rasputin não se limita à sua vida, mas estende-se também à sua morte. A história de seu assassinato é tão intrigante quanto sua vida. Os detalhes da trama, a execução e as circunstâncias de sua morte têm sido objeto de especulação e análise. Alguns acreditam que o assassinato foi um ato de desespero da nobreza, enquanto outros o veem como um símbolo da luta pelo poder na Rússia pré-revolucionária. Em suma, a história de Rasputin é uma mistura de realidade e mito, de factos documentados e lendas. A sua influência na corte imperial, a sua morte misteriosa e o seu legado duradouro fazem dele uma figura única na história. Rasputin, o monge indestrutível, continua a ser um enigma, um personagem que desafia as convenções e as expectativas, e cuja vida e morte continuam a capturar a imaginação de gerações.